E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a escritora Larissa Campos, que está promovendo uma oficina criativa aqui em Cuiabá e está lançando também o seu segundo livro, né, Larissa? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana. É muito bom estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho aqui. Da primeira vez que eu estive foi para falar do meu livro anterior, que foi meu primeiro livro, A Casa do Posto. E agora tendo essa oportunidade de voltar aqui para conversar sobre a minha nova obra. Então fico muito feliz e agradeço pelo espaço, pela oportunidade também. E antes da gente mostrar o livro para o pessoal que está nos assistindo, eu queria que você me falasse um pouco sobre as histórias, né? O que as pessoas vão encontrar nesse segundo livro, que se chama Tempos Íntimos. Tempos Íntimos é uma brincadeira também com um período que a gente viveu, que já parece há tanto tempo, mas não foi bem aí, que foi a pandemia de Covid-19. Então, essas histórias que fazem parte desse livro, elas foram escritas entre 2020 e 2022, ou seja, nesse período de isolamento social. E apesar das histórias elas não falarem diretamente, né, não é um livro sobre pandemia e tudo mais, mas elas refletem esse momento, refletem as angústias, os sentimentos daquele período. Então, eu já tenho, né, uma trajetória assim, de dedicação à escrita, à literatura, e durante esse período de pandemia, fiquei ali aproveitei também desse privilégio que muitas pessoas, infelizmente, não tiveram, de ficar em casa, de trabalhar de casa, para poder fazer cursos, me dedicar mais também à produção literária, a estudar literatura também. E nesse movimento, essas histórias elas foram nascendo. Então, são contos, é uma coletânea de 24 histórias, em que eu fui criando personagens, contando as histórias deles e passando por temáticas que estão muito associadas à solidão, a essa reclusão. E é interessante que quando a gente fica muito tempo sozinho, distante das pessoas, distante do mundo, é natural que às vezes a gente comece a pensar se aquilo que a gente está imaginando é realidade ou é fantasia, ou é invenção nossa. Então o livro também tem esse flerte com a fantasia, na medida em que esses personagens, muitos deles, se veem tendo que desvendar pequenos mistérios do cotidiano e muitas vezes se perguntando, será que isso existe? Até que ponto eu estou na realidade ou eu estou fantasiando também? Então, essas histórias surgiram muito desse movimento e esse é um pouquinho do que as pessoas vão poder encontrar no livro. Já quero um spoiler seu, porque eu sei que o livro ainda não foi lançado oficialmente, mas são 24 contos. Tem algum que é o seu favorito? Olha, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, eu não tinha parado ainda para pensar muito nisso, em qual deles é o meu favorito. Mas eu acho que eles me tocam de maneiras diferentes. E uma coisa que eu tenho pensado muito, que eu acho que é fundamental no processo de escrita, é do quanto a gente se apaixona pelos personagens que a gente cria, porque isso também é algo que vai fazer diferença no processo de escrita. Para você conseguir parar para escrever, para se dedicar a uma história e colocá-la ali no papel, é muito importante esse processo de se apaixonar pelos personagens da história, porque a gente cria na nossa cabeça, se apaixona por eles, e aí começa a sentir mais vontade de fazer com que essas histórias realmente aconteçam e escrever de fato. E tem uma história que se chama A Filhada de Babá. É uma história que eu gosto bastante, que conta de uma dinâmica num bairro de periferia, em que tem uma senhora que é responsável por administrar um terreiro nesse bairro. E o conto vai falar muito ali de como as pessoas criam com essa senhora uma relação e de como ela também passa a influenciar no dia a dia,
ajudando essas pessoas na medida ali do que ela pode. E aí tem toda uma história que acaba se desenrolando a partir de uma pessoa que chega para fazer uma consulta com essa senhora, e aí começa a acontecer, enfim, acontecer os fatos que vão desencadear o resto da história. Mas é uma história que eu gosto bastante, que tem muito mostra também dessa dinâmica, né, que muitas vezes está distante da realidade de muita gente, né, que está no centro, que está distante da periferia, às vezes não conhece determinadas realidades. Então é uma história que eu gosto bastante. Verdade, depois eu vou ler, né? Ganhei o meu livro aqui, depois eu vou ler, porque eu fiquei curiosa para saber o desenrolar dessa história. Falando um pouquinho sobre literatura, Larissa, como você acha que o público, né, o cuiabano, o mato-grossense, ele tem recebido, tem visto, né, essa parte da literatura nos dias atuais? Porque a gente sabe que hoje, com a questão da internet, tudo aqui, acaba se perdendo um pouco, né, a questão dos livros. Mas eu queria que você me fizesse uma análise, né, como profissional, desse público com a literatura. Ainda ontem eu conversava com um conhecido que trabalha na área do audiovisual aqui em Mato Grosso. E ele me falava das dificuldades que ele observa, né, no audiovisual, e eu falava de algumas questões da literatura. Eu percebo que hoje é um desafio, cada vez mais, que a gente também atraia o público. E nós, enquanto escritores, eu vejo que temos também essa missão de entender as mudanças, né? Eu acredito que a gente não pode também ficar preso àquilo que é da literatura tradicional, né? Então, hoje, cada vez mais vão existir outras formas de disponibilizar histórias para as pessoas. A gente tem, muito além do livro digital, hoje nós temos autores que só publicam na internet, que não vão mais fazer tiragens impressas, por exemplo. Essa é uma realidade de muita gente. Então eu vejo que exatamente num universo em que as pessoas têm tantas opções dentro de casa, hoje no próprio celular, né, você pode assistir filme, série, jogar, mas você também pode baixar um aplicativo de leitura, ter os seus livros ali em versão digital para ler. Então, eu vejo que cada vez mais é muito importante que quem escreve se coloque nessa posição também de ter uma abertura para o contato, para falar do seu trabalho, para interagir com o público. As pessoas, eu acho que elas estão, no geral, muito sedentas disso. Durante muito tempo, a gente teve uma ideia também dos escritores como pessoas geniais, que ficam ali presas nas suas casas, nos seus escritórios, escrevendo, distantes do mundo, distantes de tudo. E eu tenho uma ideia de que a gente precisa reduzir as distâncias e estar cada vez mais próximo dos leitores, porque aí a gente vai, além de estar próximo dessas pessoas, também fomentar e contribuir para que a gente crie mais leitores, porque é isso, é um processo de formar leitores, e que nós, como agentes culturais, a gente também está envolvido, a gente também tem uma participação importante. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso através de clubes de leitura, através de atividades com outros escritores, oficinas, e enfim, uma série de atividades que nós podemos fazer, porque eu acho que elas têm esse poder de, quando eu vou em alguns lugares participar de fazer uma oficina de escrita, por exemplo, muitas vezes acontece que na hora que a oficina acaba, chega alguém, uma criança, um jovem para mim e fala: nossa, eu tenho uma história que eu gostaria de escrever, eu gosto de escrever. E muitas dessas pessoas acham que isso é uma coisa que está muito distante delas. Que escrever um livro, que publicar um livro, nossa, é algo muito difícil de alcançar. E quando a gente vai numa escola, quando a gente participa de uma atividade e se coloca ali em contato com o público, com as crianças, com os jovens principalmente, a gente faz com que eles percebam que
poxa, se essa moça que está aqui conseguiu, eu também posso conseguir. Então, eu vejo que é muito isso. E nesses processos a gente forma leitores e forma novos autores também. Interessante isso que você falou. Eu vou mostrar aqui o livro, a Larissa até trouxe para mim aqui, Tempos Íntimos. Vai ser lançado no dia 6 de julho, né, Larissa? Esse aqui está na minha mão. E é um livro que também tem bastante ilustrações, né? Posso mostrar algumas aqui? Pode. Ó, ilustrações maravilhosas. Conta pra gente, Larissa, quem fez essas ilustrações aqui do seu livro? É muito bom poder falar desse processo das ilustrações também, porque elas foram feitas por uma ilustradora daqui de Mato Grosso, que se chama Dani Dias. Atualmente ela mora em Santo Antônio de Leverger. E tem um trabalho muito bonito de ilustrações, principalmente com aquarela. Olha só. É bem bonito o trabalho da Dani. E a nossa parceria começou ainda na pandemia. Eu comecei a escrever esses contos. E a gente pensou inicialmente em fazer um trabalho em rede social, que era basicamente postar um trecho do conto, ou no caso dos contos mais curtos, né, daria até para postar o conto inteiro, com a ilustração dela. A gente começou fazendo uma parceria, um trabalho na pandemia, com a intenção de que ficasse ali nas redes sociais. Porém, chegou uma hora que a gente começou a pensar que isso poderia se expandir. Quem sabe se transformar num projeto maior, num livro. E aí a gente parou, né? Foi até a ideia, não vamos mais postar. Eu não postei mais os materiais nas redes e deixamos aquilo ali guardado para aquele momento assim, depois da pandemia, né? Era muito isso, quando a pandemia acabar, a gente pensa o que fazer com isso. E aí, quando foi em 2022, ainda durante a pandemia, o governo do estado publicou um edital, o edital Estevão de Mendonça, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, que era um edital para publicação de obras, né? Havia categoria de publicação de obras literárias adulto. E nós nos inscrevemos e fomos contemplados nessa categoria. Então, a partir disso, a Dani também pôde trabalhar nas ilustrações que ela ainda não tinha feito da obra. E a gente conseguiu colocar esse livro no mundo também, com o apoio, né, com o fomento, um edital de fomento à cultura. Então é muito importante também destacar esse ponto, que hoje o livro está aí, está pronto já, com esse apoio, né, tendo também esse referendo do governo. Então isso para a gente também é muito importante. E agora em 2024 a gente está aí fazendo o lançamento dessa obra. E aproveito, para quem não conhece o trabalho da Dani, ela nas redes, né, @DaniDiasArt, pode acessar também a conta para conhecer um pouco do trabalho que ela desenvolve. Para a gente encerrar, Larissa, eu queria que você deixasse o convite para o pessoal que está nos assistindo sobre o dia, né, do lançamento do seu livro, Tempos Íntimos. E você também está vai ministrar algumas oficinas criativas, né? Deixo o convite, né? Na verdade, eu até tenho recebido algumas mensagens de pessoas me perguntando, mas posso levar amigos? O lançamento é aberto, enfim. Então, aproveitando também para deixar claro, o lançamento do livro é um evento aberto ao público. Então, as pessoas podem ficar à vontade para ir, para levar amigos, parentes, pode levar até seu pet, super bem-vindo. Vai ser dia 6 de julho, num espaço que é o Espaço Cultural A Casa do Centro, fica na Praça da Mandioca, aqui em Cuiabá, e a partir das 19 horas. E a gente vai estar lá para celebrar esse momento, também conversar com as pessoas, falar um pouquinho desse trabalho. E dentro do projeto, né, que foi contemplado pelo edital Estevão de Mendonça, como contrapartida desse projeto, também vou fazer algumas oficinas de escrita na Biblioteca Estevão de Mendonça e em escolas públicas na região aqui na periferia de Cuiabá. E no dia 20 de julho,
também vai acontecer uma sessão de autógrafos numa livraria aqui de Cuiabá. Então, quem quiser conhecer mais e saber mais também de toda essa programação, pode acessar minhas contas, né, nas redes sociais, que lá estão todas as informações e, enfim, link para o site, para quem quiser comprar pelo site. Quem quiser adquirir o livro também, pode falar diretamente comigo, que eu também tenho exemplares e posso mandar, enfim, entrega autografado, tudo certinho. Eu já adianto para vocês que o livro está lindíssimo, as ilustrações também, e eu estou louca para ler, né? Já vou aproveitar que eu ganhei o meu exemplar aqui e vou fazer minha leitura. Quero parabenizar você por essa segunda edição do seu livro. Na verdade, não é uma segunda edição, é o seu segundo livro, né, Larissa? E que venham vários e vários livros por aí, que você é uma escritora brilhante e merece todo sucesso. Obrigada, agradeço mais uma vez. Me coloco à disposição para a gente estar sempre discutindo literatura, falando de outros projetos também. Então, sempre que vocês quiserem falar desse assunto, eu estou à disposição. Espero vir aqui também outras vezes para falar de livros, para falar de outros projetos também. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário para a gente, compartilhe também nas suas redes sociais.